O mundo está um completo caos. De um lado, o Irã, um governo completamente radical, deixaram de cumprir algum acordo nuclear. E de outro lado, Israel, bombardeando o Irã. E agora também os Estados Unidos bombardeando o Irã para atrapalhar na fabricação de bombas nucleares desse país. E como o nosso foco aqui é investimento, é ganhar dinheiro na Bolsa de Valores também, nós já sabemos que o mundo é cheio de ruído. E por isso que o interessante, às vezes, nem é só pensar em ganhar dinheiro, mas proteger essa grana que você tem. Então nós falaremos sobre proteção de dinheiro, como ganhar dinheiro apesar dessa guerra e principalmente por causa desse conflito aí, e também sobre a principal bomba que o Irã já tem, que se chama Estreito de Hormuz. Você já parou para pensar o que aconteceria se 20% até 30% do petróleo global do mundo inteiro parasse de circular? É o que pode acontecer se uma das rotas marítimas mais importantes para o transporte do petróleo for fechada. É claro que eu estou falando do Estreito de Hormuz, uma passagem bem estreita de água que liga ali o Golfo Pérsico ao restante do mundo e que está ganhando palco por causa da briga do Irã contra os Estados Unidos e Israel. E o resultado do fechamento desse estreito seria praticamente uma possível crise global. O choque de oferta do petróleo iria para um nível bem complicado, bem crítico, então o preço do barril poderia disparar. Como aconteceu, o preço deu uma subidinha aí, por causa do receio, não que tenha acontecido alguma coisa. A gasolina do posto que você abastece perto da tua casa ficaria mais caro. Praticamente tudo, na verdade, ficaria mais caro, que envolva transporte. E só para você ter conhecimento aqui de números, a última vez que eu dei uma checada no preço do barril do petróleo, o Oil Brent, estava por volta de $60, $62. Lá no mercado asiático, chegou a bater $79 e aí caiu para $75. Quando eu gravo esse vídeo, está cotado a $66. Olha como recuperou bastante, caiu bastante. E só para comentar rapidinho sobre o petróleo. Quando o petróleo sobe, é muito bom para o país Brasil, porque o governo vai ganhar muito dinheiro e vai ser muito bom para as contas públicas, em detrimento da população, que pagará mais caro em tudo. O que o governo faz para a população não sentir, eles repassam menos o preço, só que aí o governo, o Estado, fica pagando essa conta aí. Ou seja, você, pagador de impostos, que está bancando quando o governo faz essa operação. Então é bem complexo, geralmente é positivo para o Brasil, o país como um todo, não o cidadão. Já é de conhecimento que atualmente Israel e o Irã pararam de ter conflito entre si, e mesmo durante o conflito, aquele Estreito de Hormuz não foi fechado, e quem teve grande peso nessa decisão de não fechar foi a China, aliada do Irã, só que basicamente chegou neles e falou: olha, não fecha isso aí não, porque a China seria impactada também. Como o nosso foco aqui é ganhar dinheiro em cima dessa guerra aí, desse conflito, nós vamos falar bastante de petróleo nesse vídeo aqui. Fica até o final porque é um assunto bem direto, bem fácil de você entender e dá para aproveitar a oportunidade desde agora. Falando do lado negativo, estima-se que cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e combustíveis passam pelo Estreito de Hormuz diariamente. Isso equivale a quase 20 vezes a produção diária do Brasil. Se essa rota fecha, a oferta global de petróleo cai drasticamente. E a fonte é US Energy Information Administration. Para você que ainda não entendeu essa parte aqui, se a oferta de algo cai muito, mas a demanda continua igual ou maior, aquele produto acaba se tornando escasso por causa da oferta menor, podendo impactar os preços deste produto para cima, ficar mais caro. Mas essa sensibilidade de preço muda muito por se tratar do petróleo. É algo muito básico para a nossa vida que todo país precisa. O sistema de transporte inteiro, imagina, caminhão, o seu carro, os navios, aviões, todo tipo de transporte no mundo precisa de petróleo. Então, para esse efeito dominó negativo, nós teríamos primeiro impacto na inflação, principalmente dos combustíveis, que acaba afetando o frete. Estamos falando do frete global, não apenas do seu frete que você recebe produtos na sua casa, por exemplo. Tem também empresas em risco
principalmente na renda variável. Estamos realmente falando de bolsa de valores. Imagina empresas que trabalham com transporte, com frete, companhias aéreas que dependem muito do preço desse combustível, do dólar também, do câmbio, que no conflito o dólar tende a ser apreciado. Empresas industriais que usam muita energia também. Boa parte da energia é do petróleo. E boa parte dos investidores, sabendo que esse impacto é real na economia, nas empresas e tudo mais, impactando a bolsa de valores, eles poderiam correr para empresas menos voláteis, menos arriscadas por essa ótica de conflito de Israel, fazendo então com que a bolsa despenque, né? E o dinheiro, o fluxo cambial vá para ativos mais seguros. A renda fixa entraria em xeque. Para você que tem lá o seu título pré-fixado em 10%, uma inflação global faria os bancos centrais aumentarem a taxa de juros para combater essa inflação. É o remédio amargo necessário. E você que investiu em algo que paga 10%, está vendo tudo pagar 15% agora. Então você estaria deixando o dinheiro na mesa. Fora que os títulos seriam marcados a mercado negativamente. Porque se a taxa sobe, o preço dos títulos de renda fixa caem. É algo natural. E agora nós vamos para o ponto central. Mas antes desse ponto aí, eu tenho que te falar duas coisas. A primeira é para você se inscrever no canal para me ajudar a produzir mais vídeos e deixar o gostei neste daqui. E o segundo é que nada aqui é recomendação de compra ou venda. Eu vou citar uma ação aqui que eu estou comprando, mas é apenas isso, é só minha opinião, análise sobre o que acontece, o que aconteceu e o que pode acontecer no mercado financeiro e só isso. Não é segredo para ninguém que enquanto alguns perdem dinheiro, outros ganham e muito. Então o primeiro ponto que eu já começo aqui falando são ações de empresas de renda variável, dando ênfase em petrolíferas. Se o preço do petróleo dispara, as empresas que produzem e vendem esse petróleo terão mais números, mais receitas, mais lucros e uma margem maior também. É o sonho de toda empresa que produz petróleo. Ações como a Petrobras, a Prio, a 3R, tem a PetroRecôncavo, tem a gigante ExxonMobil, tem a Chevron. E o valor dessas empresas poderiam subir, ser apreciadas frente a uma subida do petróleo. Porque o lucro delas está diretamente ligada a commodity petróleo, se tornando um porto seguro muito bom, apesar de muito volátil. E agora um relato pessoal meu, eu não imaginaria esse ataque por parte dos Estados Unidos, e várias semanas antes eu estava comprando as ações da RECV3, que é a PetroRecôncavo. Com o setor de atuação petróleo, gás e biocombustível, eu comprei por exatos R$ 14,19. Quando eu vi da última vez, estava por volta dos R$16, agora está caindo bastante, porque o petróleo também caiu bastante, apesar de ter subido bastante uns dias atrás, e eu estava ganhando por volta de 14% na cota. E após analisar a ação, eu decidi então comprar, e o que chamou atenção para mim foi que em 2024 ela pagou 17% de dividend yield. E aqui é simples, se a empresa consegue manter os custos de operação dela iguais ou pouquíssima diferença para cima, ela surfa nessa alta do petróleo. E se o petróleo ficar por muito tempo nesses patamares mais altos, enquanto a empresa mantém seus custos controlados, é geração de caixa infinita. Como nem tudo é dividend yield, um dado que eu gosto muito de ver é o que eu vou explicar para vocês aqui. Tudo tem um custo, então é necessário entender o quanto que a empresa gasta para produzir o barril de petróleo. Esse valor na imagem que vocês estão vendo é chamada de Break-Even Cash Cost, representado pelo valor de $28. Então na prática, cada barril que a PetroRecôncavo faz custa praticamente $30. Sendo que o óleo Brent estava sendo negociado a $65. É uma margem superior a 100% por produto. E na foto aí mostra a margem de $33. Esse é o lucro por barril da empresa, assim por dizer. Ela gasta $28 e vende por $61. O nosso segundo ativo, em momentos de incerteza, inflação global, as pessoas correm para o ouro. É uma reserva de valor que já está aí funcionando há anos, há milênios. É um ativo que pode se tornar físico, ele é escasso até então, e o governo não tem controle sobre ele.
E o terceiro ativo que pode servir como reserva é o dólar. Os Estados Unidos têm o melhor exército do mundo, as melhores armas, as melhores equipes, a melhor economia, as empresas, as gigantes Apple, Facebook, Meta, Nvidia, todas estão localizadas nos Estados Unidos, são americanas. E quando o mundo está um caos, tudo explodindo pelos ares, as pessoas correm para os títulos americanos e as empresas americanas também. Por último, e não menos importante, é possível investir na renda fixa atrelada à inflação, que aqui no Brasil é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Caso o combustível fique muito caro, o transporte fique caro, tudo exploda para cima, em tese, a inflação deve reagir para cima também. Investindo no seu título IPCA+, há uma proteção para esse fato. Ah, explodiu a inflação ali, tudo bem, eu estou ganhando equivalente. É claro que tem um prêmio também, além da inflação, é IPCA mais alguma coisa. E eu acabo esse vídeo por aqui, é um assunto bem tranquilo de entender. Esse Estreito de Hormuz, eu duvidaria muito que ele fosse fechado. E de fato não foi, é muita pressão geopolítica em cima dele. O Irã não é maluco, eu acho que eles seriam dizimados da face da terra se isso acontecesse. Os Estados Unidos não brincam em serviço. O petróleo já recuperou, ele deu uma subida bem elevada, acentuada e já caiu praticamente para o preço que estava antes. Mas é sempre bom ficar antenado nas notícias para a gente ganhar dinheiro em cima de conflitos e problemas geopolíticos. Ah, mas isso não é errado? Olha, vai acontecer de qualquer jeito. Você pode ficar olhando ou se posicionar sabendo do que vai acontecer. Eu prefiro me posicionar e deixar o meu dinheiro protegido. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei que me ajuda demais. E eu te vejo no próximo. Valeu!